É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar do ambiente político aqui no país, essa disputa para a presidência da Câmara e do Senado, base de apoio do governo, os desafios também da segurança pública. Eu converso agora com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, vamos falar do destaque aí do noticiário, mesmo com recesso parlamentar, que é essa discussão a respeito da eleição para a presidência da Câmara, principalmente, que a gente vê uma mobilização de vários partidos na tentativa de apoiar a Baleia Rossi contra o que seria o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse posicionamento, essa disputa tão acirrada, o fato de o presidente também estar se expondo, apoiando publicamente o candidato, que é o Arthur Lira? A disputa, ela, como você falou, ela está bem acirrada mesmo. Eu acredito que isso vai ser voto a voto, disputado até o dia 1º, que é o dia que nós retomamos as atividades legislativas em 2021. Até lá, os candidatos, seja o Arthur Lira, seja o Fábio Ramalho, que também anunciou a sua candidatura, ou o Baleia Rossi, todos eles realmente vão estar disputando, conversando com deputados, conversando com as bancadas, né, tentando, às vezes, tirar alguém de uma bancada para pegar aquele voto. Essa disputa ela está intensa e vai se intensificar ainda mais. Agora, especialistas em política sempre acham muito arriscado um presidente apoiar formalmente e publicamente um candidato. No caso de derrota, ficaria uma situação de desvantagem, talvez, e votações. O senhor conta com essa possibilidade? Olha, pode ser que seja uma desvantagem, mas no caso do presidente Bolsonaro, acredito que não. Ele acabou se servindo do FEL, da Câmara dos Deputados, em vários momentos nesses 2 anos, e para esses próximos 2 anos ele precisa fazer uma aposta. Porque continuar com o mesmo regime que vinha a Câmara dos Deputados, travando pautas, deixando medidas provisórias serem vencidas pelo tempo, 120 dias, isso não foi nada bom para o governo. Então ele precisa apostar em alguém que vai ajudá-lo nesses próximos 2 anos, que são, obviamente, muito importantes. O Brasil vai precisar de uma recuperação fiscal muito grande, por sinal, e vai precisar aprovar pautas importantes, como a reforma tributária, que é a primeira delas, né? Mas aí não houve um posicionamento, por exemplo, quando a gente pega a Baleia Rossi, foi quem apresentou uma das propostas que estão em tramitação na Câmara para a reforma tributária. E a gente viu uma disposição reformista do Congresso de modo geral, teve aprovação de marcos regulatórios, de avanços importantes naquela agenda econômica que se esperava. Não houve também um certo descompasso do governo no encaminhamento das matérias? A reforma tributária, uma das propostas é do Baleia Rossi, que se eu não me engano é a PEC 45, mas existem outras 2 propostas, uma que vem do Senado e outra que vem do Ministério da Economia. E esse debate que a gente esperava que fosse acontecer em 2020 não aconteceu. Infelizmente, os trabalhos ficaram parados. Essa é a grande decepção, porque nós poderíamos, mesmo em pandemia, já que nós conseguimos montar um sistema virtual bom, fidedigno, essas comissões poderiam ter trabalhado normalmente, à distância, cada um no seu estado, cada um no seu celular ou computador, mas poderia ter acontecido. Infelizmente, não aconteceu. E quem sofre é o país. Por isso que eu acredito que o presidente está certo em apostar todas as suas fichas num candidato que está comprometido em pautar essas reformas. Não só isso, como outros projetos também. Agora, como fica o seu partido, que está dividido há muito tempo nessa questão, por exemplo, da presidência da Câmara, esteve dividido nas eleições, candidatos que tinham apoio parcial do partido em várias cidades, mesmo aqui em São Paulo. Hoje, como é que está a posição? Não é novidade para a imprensa, não é novidade para ninguém. O PSL é um partido rachado mesmo. Existe a ala que está com o presidente Bolsonaro, a ala bolsonarista, da qual eu me incluo, e existe a outra ala que está com o presidente Luciano Bivar. E o PSL, ele vai rachado mesmo. Muito provavelmente, a maior parte da bancada do PSL vai votar realmente no Arthur Lira, o deputado do PP, e a outra parte deve votar no Baleia Rossi. A maior parte do partido ainda é com o presidente Bolsonaro? Sim, a maior parte ainda é do presidente Bolsonaro. Ele tem a maioria desses 52 deputados federais que tem o PSL hoje nesse momento. Agora, o senhor vê alguma mudança do PSL possível em 2021? Acredito que não, é muito prematuro. Ninguém iniciou nenhuma conversa de tentar uma união, uma pacificação do partido, dessas 2 alas. E eu acredito que se tiver alguma conversa, ela só vai começar a acontecer em fevereiro por conta da montagem dos blocos, montagem das comissões. E nós temos ainda vários deputados suspensos que tiveram as suas suspensões decretadas o ano passado, se eu não me engano, elas vencem agora dia 4 de fevereiro de 2021. Então, até lá, acredito que nenhuma conversa vai andar.
E o presidente Bolsonaro conversa com a base do PSL a respeito de mudanças, de um partido que ele possa ir levar junto a bancada. Foi muito difícil a formação do Aliança, não conseguiu decolar da forma como se esperava. Qual seria a sua posição, por exemplo, em relação a essa situação? O presidente conversa com todos os deputados, vez ou outra temos reuniões e é sabido que há uma dificuldade muito grande de se montar um partido. É claro que essa hipótese ainda não foi 100% descartada, existe um sistema de coleta de fichas de apoiamento do Aliança pelo Brasil 38, mas também já está se pensando num plano B, e o presidente até falou que no primeiro semestre de 2021 ele deve anunciar o partido, caso a Aliança realmente não tenha nenhuma chance de sair, ele anuncia o partido pelo qual ele deve disputar a reeleição no ano de 2022. E aí haveria migração dos deputados do PSL para esse partido? 100%. Acredito que todos, sem exceção, a não ser um caso ou outro isolado, dependendo do estado, porque nós estamos falando de aproximadamente 30 deputados distribuídos em vários estados. Então, quem sabe um ou outro caso particular naquele estado, não há nenhuma viabilidade para ele se candidatar, então ele iria para um outro partido. Mas acredito que todos deverão migrar junto com o presidente. Agora, deputado, o senhor falou dessa questão das dificuldades que o presidente enfrentou em relação à colocação de pautas lá no Congresso, avançar com a agenda, mas ele teve mais entraves em relação à chamada pauta de costumes, que envolve alguns aspectos de segurança, né? Um posicionamento muito particular do presidente, claro que tem apoiadores também. O senhor é da bancada da chamada bancada da bala. Como é que vê a questão do encaminhamento da segurança? Se imaginou que era certa a divisão, por exemplo, do Ministério? Pode vir alguma mudança agora em 2021? Pode acontecer sim. Tudo depende do que o presidente vai decidir como reforma ministerial e se ela vai acontecer ou não. Mas é um pleito, inclusive, da bancada de segurança, a divisão do Ministério da Justiça com o da Segurança Pública, e isso pode acontecer, o ano vai começar em fevereiro e aí nós retomamos essa conversa. Isso não está descartado, absolutamente. A gente espera ainda que essa atenção à pasta da segurança pode ser dada no momento correto no ano de 2021. E uma outra coisa que você citou é a respeito dos temas que tramitam na Câmara dos Deputados. Eu gostaria até de fazer um comentário, que uma coisa que a bancada da segurança hoje tanto queria que estivesse já sido resolvida é a questão da prisão da segunda instância. Existe uma comissão instalada, só que essa comissão, infelizmente, no ano de 2021 também não trabalhou, ou se trabalhou foram 2 ou 3 reuniões no máximo. É um anseio, e não só da bancada da segurança, mas de inúmeros parlamentares que estão descontentes pelo fato dessa comissão não ter andado como deveria no ano de 2020. Mas há uma posição clara do governo em relação a isso, e aí eu coloco uma outra questão que teve polêmica recente, por exemplo, que foi a decisão do Cássio Nunes, que foi o ministro do Supremo indicado pelo presidente Bolsonaro, em relação à ficha limpa, possíveis candidaturas, né, que em princípio acabaria até talvez favorecendo o ex-presidente Lula. Então, como é que se coloca o governo efetivamente nessa questão da prisão em segunda instância, essa questão da ficha limpa, da possibilidade de candidatura de alguém que está sob investigação? Essa decisão do ministro Cássio Marques, ela não agrada, particularmente a mim. Eu realmente detestei essa decisão, não é esse o caminho que nós temos, praticamente é continuar passando a mão na cabeça de pessoas que cometeram seus erros e precisam pagar por eles, sem entrar aqui em nomes e em partidos. Mas é preciso que se tenha responsabilidade com esse assunto. Então não me agradou. E digo para você, Denise, há muitos deputados federais descontentes com essa decisão também, e é por isso que muitos apostam numa não continuidade de um candidato do Rodrigo Maia. Muitos apostam realmente numa quebra dessa sequência para que a gente possa conseguir pautar temas importantes como esse que eu acabei de falar, da prisão da segunda instância. A gente espera que o próximo presidente da Câmara dos Deputados, ele tenha um direcionamento, não para ajudar uma bancada ou outra, mas para fazer atender um pleito que não é de deputados, é do povo. É o povo que pede, cobram os deputados e eles se sentem incomodados porque querem também que esse assunto siga em frente. E esse é um assunto que está travado. Agora, um candidato, um futuro presidente da Câmara que venha do chamado Centrão, com tantos políticos implicados em investigações, levaria adiante essa pauta? Levaria, com certeza, porque há o compromisso dele, se não ainda oficialmente, mas já nos bastidores, há um compromisso dele e é isso que a gente espera. Cada bancada, cada grupo de deputados tem os seus pleitos. Muitos
como eu falei, descontentes pela falta de protagonismo que não tiveram nesses primeiros 2 anos. Foi dado protagonismo a um grupo seleto de deputados e isso irritou bastante. Por isso que eu até vejo, uma opinião pessoal minha, eu vejo até o Centrão rachado, muitos partidos rachados, reticentes em quererem, às vezes, aceitar o posicionamento do partido, né, e querer contrariar isso na hora da votação. Então, isso nós vamos saber exatamente no dia das urnas, quando as urnas serão abertas lá dentro da Câmara dos Deputados, quem será o vencedor ou não desse debate. O voto é secreto, né? É complicado isso. O voto é secreto, então você nunca vai saber quem votou com A, votou com B ou votou com C. Porque se tiverem 3 deputados, muito provavelmente dê um segundo turno, porque é preciso 257 votos para ganhar a eleição no primeiro turno. Se tiver um terceiro candidato ou um quarto candidato, como pode aparecer ainda até lá, é possível que dê um segundo turno, mas aí vai ser a polarização entre o Arthur Lira, deputado do PP de Alagoas, e o Baleia Rossi aqui de São Paulo, do MDB. Eu perguntei isso porque eu já falei com vários deputados da base do presidente Bolsonaro e sentem um certo incômodo com a proximidade com o Centrão, mesmo que isso possa garantir uma base de apoio maior para o governo, tem todo um histórico, né, de proximidade do Centrão com outros partidos, inclusive, com governos anteriores e pela postura política mesmo, né? Olha, eu prefiro sentir esse incômodo com o Centrão do que estar aliado ao PT. No meu posicionamento eu tenho que ser bem franco e bem direto mesmo para o público, né? Do outro lado, eu vejo toda a esquerda caminhando para uma candidatura, do outro lado não. Do outro lado eu vejo uma parte do centro com pessoas sensatas, com deputados sensatos, né, que querem o bem do país. Então eu vou caminhar nesse lado, é aquilo que pode ser melhor para o país. Mas a gente vê que há uma certa divisão. Hoje, por exemplo, o PT se posicionou contra aquela ideia de se criar uma frente já pensando nas eleições presidenciais. Então, se ele participar agora do apoio ao Baleia Rossi, seria exclusivamente para essa candidatura à presidência da Câmara. Eles querem deixar muito claro isso, que não tem qualquer vínculo com a eleição presidencial. É verdade, e o PT, ao que parece, continua dividido, ainda não definiu 100%. Há essas divergências, há quem diga que o PT está dividido em 3 grupos, inclusive, né? Um que apoia o Baleia Rossi, outro que apoia uma candidatura própria e alguns que querem até se aproximar do Arthur Lira. Há quem diga que o próprio Arthur Lira pode roubar alguns votos da maior bancada, são 54 deputados e nesse momento cada voto é importante. Agora o PT, ele olha para esse momento, ele quer definir os próximos 2 anos como a bancada do PT vai caminhar dentro da Câmara dos Deputados. É a disputa por cargos, é a disputa por comissões, espaços em comissões. Então eles olham pontualmente, eles não querem misturar a questão de campanha presidencial, como foi anunciado aí, que já se forma um bloco, já se vislumbra uma possível candidatura de centro-esquerda para 2022. Eles não querem mexer nesse assunto ainda. Perfeito. Eu conversei aqui com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL aqui de São Paulo. Deputado, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Feliz ano novo a todos. Igualmente. Luciana.